Olá pessoal, vamos falar de regra de 3. Vamos lá, regra de 3 é mais fácil falar resolvendo exercício. Então separei uma lista de alguns exercícios aqui e nós vamos saber diferenciar quando a regra de 3 é simples e quando a regra de 3 é composta. Então vamos lá, começando aqui. Um operário faz em 3 dias uma obra cujo coeficiente de dificuldade é de 1,2. Quantos dias esse operário levará para fazer outra obra cujo coeficiente de dificuldade é 0,8? Então, olha só, o que você tem desse problema? Você tem que dias que o cara leva para fazer essa obra, dias, e você tem o coeficiente de dificuldade, vamos deixar escrito como dificuldade. 3 dias se o coeficiente de dificuldade for 1,2. Ele quer saber quantos dias, né? Se o coeficiente de dificuldade for 0,8. Para a regra de 3, o que eu gosto de fazer? Onde tiver a variável, eu vou deixar fixo. E a segunda, onde não tem a variável, eu faço a comparação. Eu falo assim, se o coeficiente de dificuldade, o que seria o coeficiente de dificuldade? Quanto maior, mais difícil a obra é, né? Então, com o coeficiente de dificuldade de 1,2, ele demora 3 dias. Se você diminuir essa dificuldade da obra, então ele demora menos dias, né? Diminui um, diminui o outro. As duas grandezas são diretamente proporcionais. Então eu escrevo direta só aqui. Então, como fica a resolução? Aonde está a variável? Eu coloco 3 sobre x. E a outra, como é direta, você copia do jeito que está. 1,2 por 0,8. Vou mexer somente com o segundo membro, já que o segundo membro tem uma casa depois da vírgula, eu posso escrever 12 sobre 8. Dividindo numerador e denominador por 4, sempre vão lembrar de simplificar antes, gente. 3 sobre x, que é igual a 3 sobre 2. Como numerador é igual, os denominadores também serão iguais, né? X aqui é igual a 2. 2 o quê? 2 dias. Então, essa obra ficará pronta em 2 dias. Vamos para um outro exemplo. Para percorrer a distância entre duas cidades, um avião gasta 3 horas a 400 km por hora. Isso aqui, então, ele gasta um tempo disso a essa velocidade. Se ele quiser reduzir esse tempo para 2/3, qual seria a sua velocidade? Olha só o que ele está comparando para a gente. Ele está comparando o tempo que ele faz, né, o tempo em horas, e ele está comparando também a velocidade. Esse cara gasta 3 horas com uma velocidade de 400 km por hora. Se agora ele quiser reduzir esse tempo para 2/3, 2/3 do tempo, então seria 2/3. Então ele tem que fazer isso agora em 2/3 de 3, né? 2/3 de 3 está fácil. 2/3 de 3 horas é 2 horas. Então, 2 horas, ele vai gastar quanto tempo? Então, fazer a mesma coisa. Onde tiver a variável, eu deixo fixo e comparo onde não tem com quem tem. Eu falo assim, ele gasta um tempo de 3 horas se ele andar numa velocidade de 400 km por hora. Se ele diminuir o tempo, o que acontece com a velocidade? Se ele tem que diminuir o tempo, a sua velocidade precisa aumentar, né? A grandeza, tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então eu escrevo só nessa segunda aqui inversa, só para lembrar. Então, para a resolução, onde tiver a variável, eu copio 400 sobre x. E o outro eu inverto, 2 sobre 3. Agora, só multiplicar cruzado, ficaria o quê? 2x é igual a 3 vezes 4, ficou 12. Então, 1.200, né? Dividindo por 2, ficou 600. Como é a velocidade? 600 km por hora. Então, nossa resposta é item D. Ele precisa estar andando a 600 km por hora. Vamos para outro exemplo.
Olha só, em 3 horas, 4 torneiras despejam 4.200 litros de água. Quantas horas, em quantas horas 5 dessas torneiras despejam 7.000 litros? Olha o que ele está comparando para a gente. Agora aumentou, ele está comparando o tempo, que ele fala em 3 horas, a quantidade de torneiras que ele está comparando, 4 torneiras, e a quantidade de litros de água que elas fazem. Gente, sempre lembrar do contexto. Elas despejam em litros, né? Elas despejam em litros 4.200. 5 dessas torneiras, em quantas horas, tá aqui um X lá em tempo, em quantas horas 5 dessas torneiras despejam 7.000 litros de água. Onde tiver a variável, vamos deixar fixo, sempre ela deixa fixo. Tem gente que usa setinhas para baixo, setinha para cima, eu sempre gosto de escrever isso, tanto faz, pode ficar à vontade. Então, olha só, 4 torneiras, elas demoram 3 horas. Se você aumenta, sempre lembrar o que elas estão fazendo, elas estão despejando água, sempre lembrar do contexto. 4 torneiras despejam a água em 3 horas. Se você aumentar a quantidade de torneiras, não precisa gastar tanto tempo mais, né? Então aqui aumenta torneiras, diminui o tempo, elas são inversas. Agora, vocês viram que eu não comparei o tanto de litros que ela despeja. Agora eu esqueço torneira, sempre compara com a variável. Sempre compara com a variável. Se eu quero despejar 4.200 litros, eu gasto 3 horas. Se eu for aumentar a quantidade, eu vou ter que gastar mais tempo, né? Aumento a quantidade que eu quero despejar, aumento o tempo. Aumenta um, aumenta outro, elas são diretas. Viram que aqui já é uma regra de 3 composta, porque eu tenho que comparar 3 grandezas. Na regra de 3 composta, o que eu faço? Onde está a variável, que é 3 sobre x, ela é proporcional ao produto das outras. Quando é inversa, eu inverto 5 sobre 4 vezes, e quando é direta, copio do jeito que está. 4.200 sobre 7.000. Agora vamos só simplificar. Simplificando, o que eu vou fazer? Cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. 42,70 dá para dividir por 6, né? Por 7. Dividir por 7 ficou 6. Dividir por 7 ficou 10. Daria até para dividir por mais. Dividir por 2 ficou 3. Dividir por 2 ficou 5, né? E aqui dá para dividir essa diagonal aqui, ó. Dividir por 5 ficou 1. Dividir por 5 ficou 1. Só copiando antes para não confundir essas multiplicações, ficaria 3 sobre x. Depois da simplificação, aqui ficou 1 sobre 4. Depois da simplificação, aqui ficou 3 para 1. Continuando aqui em cima, multiplicando o segundo membro primeiro, vai ficar 3 sobre x, que é igual a 3 sobre 4. Se você quiser multiplicar cruzado e continuar, pode, mas como os numeradores são iguais, os denominadores são iguais, então x é igual a 4. 4 horas, né? Eles gastam um tempo de 4 horas. Está aí a nossa resposta, item A. Continuando, sempre lembrar, a regra de 3 será composta, então quando tiver mais de 2 grandezas. E não adianta vir cá tentar fazer 2 simples não, gente. Tem que aplicar a regra fazer a regra de 3 composta. Vamos para uma próxima aqui. 12 costureiras, trabalhando 8 horas por dia, em 18 dias, tecem 480 mantas. O número de costureiras necessários para que sejam tecidas 600 mantas, trabalhando 6 horas por dia, em 12 dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho das anteriores. Então vamos lá, gente. Quais são as variáveis que eu tenho? Quais são as grandezas? Eu tenho as grandezas costureiras, 12 costureiras, horas por dia, trabalhando 8 horas por dia, tecem em dias, 18 dias, mantas,
480. Então, olha só, 12 costureiras, trabalhando 8 horas por dia, tecem em 18 dias 480 mantas. Ele quer saber o número de costureiras necessários para que façam 600 mantas, trabalhando 6 horas por dia em 12 dias. Vamos lá, então. Agora é todo mundo comparar com quem está variável, gente. Aqui eu vou colocar fixo, em costureiro fica fixo. Todo mundo se compara com ela. Comparar agora horas por dia com costureiras. Se você trabalhar 8 horas por dia, olha só, você está fazendo o serviço, nunca esqueça do contexto. Se você está fazendo serviço, se você faz ele trabalhando 8 horas por dia, você precisa de 12 pessoas. Costureiras pessoas, precisa de 12 pessoas para fazer esse serviço. Se você diminuir as horas trabalhadas por dia, você vai precisar de mais gente para fazer esse serviço. Se você diminuir horas trabalhadas por dia, você vai precisar de mais gente. Diminuir um, aumenta outro. Elas são inversas. Agora eu vou comparar dias com costureiras. Se você trabalha, faz o serviço, não esqueça disso, em 18 dias, você precisa de 12 pessoas. Se você tem 18 dias para fazer esse serviço, você precisa de 12 pessoas. Se você diminuir, né, a quantidade de dias, o que vai precisar a quantidade de pessoas? Você vai precisar de mais pessoas para fazer isso. Diminui um, aumenta outro. Elas são inversas. Agora vou comparar mantas com costureiras. Mantas com costureiras. Para fazer 480 mantas, você precisa de 12 pessoas, 12 costureiras. Se você aumentar a quantidade de mantas, você precisa de mais costureiras. Diminui um, aumenta outro. Então elas são diretas. E tá aí já. Agora é só ir para montar a regra de 3 e acabar as contas. Agora, sempre a regra de 3 composta, onde está a variável, que é o 12 sobre x, é igual ao produto das outras. As outras eu vou multiplicar. Quem é inversa, você inverte. E quem é direta, você mantém do jeito que está escrito. Aqui está 8 sobre 6. Como é inversa, vai ficar 6 sobre 8. Vezes. Aqui está 18 sobre 12. Como é inversa, vai ficar 12 sobre 18. Vezes. Como a próxima é direta, você copia do jeito que está. 480 sobre 600. Agora é simplificar, gente. Simplifica antes de multiplicar, senão você vai ficar com números muito grandes. Então, simplificar primeiro o numerador com o denominador. Olha só, posso cancelar esse zero com esse zero, aqui no 480 sobre 600. Posso dividir os dois por 12. Dividindo por 12 vai ficar 4, dividindo por 12 ficou 5. Olha os dois aqui, 18 e sobre 12 sobre 18, dividindo por 6, fica 2. Dividindo por 6, fica 3. Olha o 6 e o 8, dividindo por 2, fica 3. Dividindo por 2, fica 4. Vou copiar e depois eu vou simplificar as diagonais para ficar menos informação ali. 3 sobre 4, vezes 2 sobre 3, vezes 4 sobre 5. E agora vou simplificar mais ainda. Agora as diagonais. Posso cancelar esse 3 com esse 3, aqui fica 1, aqui fica 1. Posso cancelar esse 4 com esse 4, aqui fica 1, aqui fica 1. E vou multiplicar, ó, vem para cá. Numerador 12 sobre x. No segundo membro vai ficar 1 vezes 2 vezes 1, que fica 2. E o denominador ficou 5. Multiplicando cruzado, fica 2x, que é igual a 60. X é igual a 30. Então, você vai precisar de 30 costureiras. Para fazer esse serviço, você vai precisar de 30 costureiras. Vamos para a próxima, só para finalizar aqui. Aqui embaixo. Olha só. Uma obra será executada por 13 operários com a mesma capacidade de trabalho, trabalhando durante 11 dias numa jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorrido 8 dias do início dessa obra, 3 operários adoecem, e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes, no prazo estabelecido anteriormente.
Qual deverá ser a jornada de trabalho diário para os operários restantes nos dias, né, dos restantes dos dias que faltam para a conclusão da obra no prazo previsto? Então, olha só, o que você sabe? Você tem operários, que são 13 operários, trabalham durante 11 dias, numa jornada de horas por dia, trabalhando durante 6 horas por dia. Só que agora ele fala uma coisa pra gente aqui, ó. Passado 8 dias do início da obra, 3 operários adoeceram. Se passou 8 dias depois do início da obra, então a obra até os 8 dias está andando normalmente, sem nenhum atraso, está normalmente. Quando 3 operários adoeceram, você passou para 10 operários. Eu tenho um total de 13 no início, né? Passou para 10 porque diminuiu 3. Os 3 adoeceram. E a obra deverá ser concluída pelo restante no prazo estabelecido anteriormente. Qual que é o prazo anteriormente? Os 11 dias. Então, as 10 pessoas vão continuar a obra a partir do momento em que aquelas outras, que o cara adoeceu, né? Mas ela vai ter que continuar a partir de agora. Qual deverá ser a jornada de trabalho diário? Jornada diária para o trabalho para os operários restantes nos dias que faltam para a conclusão da obra. Então, olha só, se 10 operários vão continuar a obra, olha só, mas vai aumentar tempo, né? O que nós vamos fazer aqui, ó? O que você sabe? 13 operários gastam 11 dias para fazer a obra, trabalhando 6 horas por dia. Depois de 8 dias que esses caras adoeceram. Então a obra está andando normalmente até 8 dias. Então dali para frente que vai acontecer alteração. Se não tivesse adoecido, esses operários conseguiriam fazer a obra nos 3 dias que restam. Os 13 operários conseguem fazer a obra nos 3 dias que restam, trabalhando às 6 horas por dia. Os 10 operários vai ter que também ter os mesmos 3 dias para fazer a obra. Só que eles não vão conseguir fazer na mesma hora por dia. Por quê? Vou diminuir pessoas, então com certeza eu vou gastar mais horas. E aí a gente até classificou o que elas são, né? Aqui, ó, essa variável dias não existe, né? Você não precisa usá-la para fazer esse tipo de questão. Porque a quantidade de dias que você tem no numerador e no denominador aqui vai ser igual, então não precisa relacionar elas, que a divisão vai ser sempre dado 1. E relembrando aqui, ó, os 13 operários vão fazer a obra toda em 11 dias, mas até 8 dias nada mudou, tá todo mundo lá, só depois dos 8 dias que vai ter alteração de pessoas, que vai mudar. Então eu preciso só relacionar dali para frente, que para trás não teve alteração, a alteração vai ser só de 8 dias para frente. E os 13 operários conseguiria terminar a obra nos 3 dias que faltam, trabalhando 6 horas por dia. Os 10 operários, para os 3 dias que sobram, eles não vão conseguir fazer em 3 horas por dia. Nós já vamos conseguir olhar aqui que isso aqui é fixo. Se você diminuir a quantidade de pessoas, eu vou precisar de mais horas por dia. Diminui um e aumenta o outro, elas são inversas. Então, onde está a variável que é 6 sobre x, e como a segunda é inversa, vai ficar 10 sobre 13. E é isso, gente. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó, 10x, que é igual a 18, 7,8, né? X aqui é 7,8. Eu até falei antes. 7,8 horas. Só que 7,8 horas, vamos fechar aqui, é 7 horas, porque é a parte inteira. Eu tenho uma parte decimal aqui de 0,8, só que é 0,8 da hora. 0,8 vezes 60, que aí eu converto isso em minutos. Vai ficar 7 horas, 6 vezes 8, 48 minutos. E essa é a nossa resposta. 7 horas e 48 minutos. Então, pessoal, ficamos assim. Pegue a lista de exercícios de regra de 3 e faz um monte. E agora é só praticar. Praticando, você consegue diferenciar vários tipos de regras 3 e na hora de ler uma questão de regras 3 não
assustar com ela e pensar que é outra coisa. No mais, até mais, valeu!